E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para nossa aula de hoje, certo? Que não vai ser revisão, tá bom? Porque eu passei uma atividade avaliativa para vocês terem noção de como é que vai ser a nossa avaliação parcial, tá certo? Então, deixa eu espelhar minha tela aqui para vocês verem a aula de hoje, né? Como muitos já sabem, é normas técnicas, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui minha telinha para vocês. Pronto, gente, tá aqui a minha telinha para você, tá certo? Como eu falei, a aula de hoje é sobre trabalho científico e normas técnicas. A gente vai falar o que é a BNT, o formato do papel, margens, espaçamento entre linhas, tipo e tamanho da fonte, parágrafo, folha de rosto, referências bibliográficas, livros, documentos, né, consultados na internet e atividades de revisão. A gente vai tirar esses documentos consultados para a aula não ficar tão grande, tá certo? Então, vamos lá, passar aqui. A BNT, gente, o trabalho científico consiste de informações organizadas, né, segundo padrões específicos com o objetivo de facilitar a sua compreensão. Então, basicamente, o que o trabalho científico faz? Né? Ele estabelece um padrão para que as pessoas sigam aquele padrão. Podemos comparar um trabalho científico a um filme ou uma história em que devem coexistir três partes harmônicas, ou seja, essas coisas têm que estar em harmonia, né? Tem que ter sentido. Tá bom? Princípio, meio e fim. Então, para um filme ser bem entendido, ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio e ele precisa ter um fim, né? Ele precisa acabar de alguma maneira. Então, da mesma forma, é um texto, certo? É um trabalho científico. Eu preciso começar direitinho, eu preciso desenvolver ali aquele texto e, por último, eu preciso dar um desfecho, finalizar aquele texto ou aquele trabalho. Para a digitação desses trabalhos, existem orientações, ou seja, normas técnicas que devem ser seguidas. Então, há um meio certo de como fazer um trabalho científico. As normas a seguir são baseadas em documentos da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Então, para a digitação de trabalhos em editores de texto, a gente vai usar isso aí para fazer os nossos trabalhinhos a partir de hoje. Façam, né, os trabalhinhos que o tio Elton pedir ou que os professores pedir, seguindo essa normazinha aí para vocês já terem, né, uma expertise quando forem para a faculdade. Então vamos lá, gente, olha só, formato do papel. O formato, gente, é recomendado, certo, ser o formato A4, certo, que ele tem por 210 a 297 milímetros, tá bom? Ou 2,1 centímetro por 2,97 centímetros, tá certo? Além disso, é necessário formatar o tamanho do papel no editor de texto, Microsoft Word ou outro que você queira usar, tá certo? E também pode ser o BR Office Writer, tá bom? E aí, vamos lá, passando margens, né, gente? As margens de texto a serem observadas em folhas digitadas são as seguintes, olha só. A, superior 3 cm, B, inferior 2 cm, C, esquerda 3 centímetros e D, direita 2 centímetros. Então, isso aí são as margens que o texto pede, certo? E para configurar as margens do Microsoft Word, a gente vai acessar a guia Layout da página e vamos lá para a opção Margens, tá certo? Espaçamento entre linhas. O espaço entre linhas em texto digitado deve ser de 1,5 linhas, tá? Então, na hora de você fazer isso aí, ó, você vai lá no Word, né, acessa o painel de parágrafo e a opção espaçamento entre linhas. Aí você vai abrir essa janelinha aqui de parágrafo e você vai colocar 1,5 linhas. Tipo e tamanho da fonte, certo, gente? Olha só, o tipo e tamanho da fonte, basicamente, qual o tipo da fonte, tio Elton, né? São dois tipos básicos. Ou pode ser o Times New Roman, né, o New Roman, e o Arial. Qual o tamanho, tio Elton? Tamanho 12, tá certo? Isso para texto, né, para títulos de seções e parágrafos, tá certo? Essas opções são encontradas na barra de ferramenta dos dois editores, tá bom? Então, tem como fazer isso nos dois editores, tanto no BR Office como no Microsoft Word. E aí, vamos lá parar, como eu falei, né? Cada parágrafo ele tem que ter 1,5 centímetros de margem esquerda, certo? Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda, sempre à esquerda, e à direita utilizando o recurso justificado, tá bom? Então, toda vez que você digitar um texto, coloca lá, né, o justificadozinho que ele vai deixar o teu texto bem organizadozinho. Parágrafo, né? Para parágrafo de 1,5 no Microsoft Word, você vai na guia, página inicial, acesse o painel parágrafo, opção, recua à esquerda. Beleza? Então, essas são as orientações de como faço isso no Word, tá bom? Então, se você puder, abre o Word, faz isso direitinho que você vai entender melhor na prática. Quando voltarmos às aulas presenciais, vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Se não voltarmos, vou ter que gravar um passo a passo
fazendo também isso aqui para vocês, tá? Folha de rosto, olha só, gente. A folha de rosto contém os elementos de identificação do trabalho, né? Então ele vai ter que aparecer nessa ordem aqui, ó. A autoria, em letras maiúsculas, negritas e centralizadas na primeira linha da página. Então, a autoria, né? Quem escreveu aquele trabalho tem que estar lá em cima, tá bom? Na folha de rosto. Quando houver mais de um autor, relacioná-los em ordem alfabética. Ah, tem o Alfredo e o Bruno, né? Alfredo e o Bruno escreveram esse texto aqui, esse trabalho. Então vem o primeiro nome do Alfredo, depois o nome do Bruno, beleza? B, título do trabalho. Ele tem que estar em negrito e em caixa alta, certo? E tem que estar também centralizado com letra tamanho 16, beleza? Então, em comparação com a identificação, né, a autoria está lá em tamanho 12 e aqui vai estar em caixa alta no tamanho 16. Subtítulo, né, se houver, ele vai ter que estar subordinado ao título principal, beleza? E vai ter que ser precedido de 2 pontos, tá bom? D, local. Local vai ser lá no finalzinho, gente, né? Centralizado na penúltima linha em letras maiúsculas negritadas, ou seja, vai ter que estar em negrito. E tem ano, né? Centralizado na última linha em algarismos arábicos, certo? Então ele vai ter que estar lá em números mesmo, certo? Não posso estar em números romanos não, tem que estar em números arábicos, que é o nosso número normal, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó, certo? Folha de rosto é basicamente isso aí, né? Os autores, ó, deixa eu pegar aqui, os autores, certo? Ó, Fagner, Ricardo, Rafael, e aí, ó, título, né? O título do trabalho, processadores, subtítulo, Córido. E aí, ó, onde foi feito a cidade de Curitiba, certo? Ano 2008, beleza? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para você entender como é que faz uma folha de rosto, certo? Então, quando você for fazer um trabalho em equipe, ó, coloca o nome do pessoal em ordem alfabética, coloca o títulozinho lá do trabalho, coloca lá a cidade e coloca o ano em que foi feito. Referências bibliográficas, gente, né? Elas são utilizadas na elaboração de trabalho e devem aparecer após a conclusão do texto, em folha própria, certo? Tem que ter uma folha só para referência bibliográfica. As referências devem estar alinhadas à esquerda, organizadas por ordem alfabética e de sobrenome. Entre as linhas de uma mesma referência deve ser adotado um espaçamento simples. Os elementos de referência devem ser obtidos na folha de rosto. Então, tem que estar lá, né, as pessoas indo na folha de rosto também, né? Exemplo, fulano de tal, você vai colocar a bibliografia também, caso a pessoa já tenha escrito alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá, olha só, referência bibliográfica, exemplo. Um autor, Castro, CM, certo? Ó, Castro é o sobrenome dele, né, o último nome dele, e aqui seriam os 2 primeiros nomes, tá bom? 2 autores, Servo, vírgula, aí o nome dele, outro nome dele. Aí lembrando, gente, sempre coloca lá, se fosse o José Wellington Queiroz, né? Seria Queiroz, JW, Queiroz, JW, beleza? 3 autores, mesma coisa. A mais de 3 autores, coloca Ribeiro, Etial, beleza? Se tiver mais de 3, você coloca o nomezinho espaço al, beleza? E vamos lá, livros, né? Mesma coisa, sobrenome, iniciais, certo? Os pronomes do autor, título, subtítulo, edição, local, editora, ano. Então, se eu for utilizar algum material, né, algum livro dentro do meu trabalho, eu tenho que colocar isso aí, especificando o meu trabalho direitinho, né? Em que página eu utilizei, qual o autor, o nome do autor, certo? O título do livro, a edição, beleza? E o local, né, da página. E também tem que pegar a editora e o ano em que foi escrito esse livro. Exemplo, Maldonado, MTOs, Construtora da Paz, Caminhos da Prevenção da Violência, que é o subtítulo. Os construtores seriam o título e Caminhos da Prevenção da Violência seria o subtítulo. Edição, a segunda edição. Local, São Paulo, Editora Moderna, 2004, beleza? Então, deu para entender direitinho, ó. Sobrenome, Maldonado, iniciais dos pronomes, MT, certo? Então, seriam as iniciais do nome da pessoa. Aí, vamos aqui para o título, Os Construtores da Paz. Subtítulo, Caminhos da Prevenção da Violência. Edição, segunda edição. Editora, local, editora, estado de São Paulo. Editora Moderna, 2004. Editora Moderna, ano 2004. Deu para entender, né? Documentos consultados na internet, né? Você vai colocar quase a mesma coisa, sobrenome, iniciais, pronomes, título disponível e o link de acesso, certo? Junto com a data,
Olha só, DREA.D.O, Dia Nacional de Matemática, disponível em acesso. Aí você coloca o linkzinho se quiser e se puder. E o acesso foi feito nessa data aqui, ó. O acesso que você teve, tá? Isso aqui, gente, não vai precisar muito para vocês não, tá? É mais para questão de conhecimento. Vamos lá para a atividade. 1. Coloque abaixo os valores que correspondem a cada configuração. Formato do papel. Tamanho das margens. Superior, inferior, esquerda, superior. Beleza? Aqui é esquerda e direita, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Ó. Vai estar errado lá também. Você ajeita para, ao invés de ser superior, você coloca direita. Beleza? Coloca direita aqui. Beleza? Pronto. Espaçamento entre linhas, tipo e tamanho de fonte e parágrafo. Circule o que é obrigatório para ter. É obrigatório ter um trabalho de acordo com as normas ABNT. A gente viu que precisa ter capa? Precisa. Precisa ter formato do A4? O formato do papel A4. Margens? Precisa ter. Tamanho da fonte? Precisa ter. Certo? Não vou dar todas as respostas não, só as que eu acho mais relevantes. Enfim, né? As que não tiverem, você não marca, certo? Eu já marquei aqui algumas para te ajudar aí. Aí você procura outros e marca que você acha que é essencial no trabalho, tá bom? E é isso, próxima aula eu vou falar sobre a explicação da avaliação parcial, tá? E aí o Pikachu tá dando tchau, eu tô dando tchau. Até a próxima, pessoal. Fui.